Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, número 33. Neste episódio, o penúltimo da série, falaremos de duas entradas ou dois capítulos do Encheiridion de Epicteto, para ser mais específico, capítulos ou entradas de números 50 e 51. Como sempre, faremos uso da tradução de Aldo Dinucci e Alfredo Julian, que está em domínio público, e também, como sempre, eu peço o seu joinha, o seu compartilhamento, a sua inscrição, e também deixo claro que se você quiser estudar inglês comigo, aprender inglês comigo, poderá visitar este link que está aqui embaixo na área de descrição, e ali terá, por meio dele, terá acesso a um formulário. Muito bem, então sem mais delongas, vamos falar destas duas entradas do manual de Epicteto. 50. Respeita todas as coisas que foram expostas como se fossem leis, como se cometesses uma impiedade se as transgredisses. E se alguém falar algo de ti, não dês atenção, pois isso não é mais ação tua. 51. E vejam como estão intimamente interligadas estas duas entradas. Por quanto tempo ainda esperarás para que te julgues merecedor das melhores coisas e para que em nada transgridas os ditames da razão? Recebeste os princípios filosóficos, com os quais foi preciso concordar, e concordaste. Por qual mestre ainda esperas para que confies a ele a correção de ti mesmo? Não és mais um adolescente, já és um homem feito. Se agora fores descuidado e preguiçoso, e sempre fizeres adiamentos após adiamentos, fixando um dia após o outro dia, depois do qual cuidarás de ti mesmo, não perceberás que não progrides, e permanecerás, tanto vivendo quanto morrendo, um homem comum. Então, a partir de agora, como um homem feito e que progride, considera a tua vida merecedora de valor, e que seja lei inviolável para ti tudo o que se afigurar como o melhor. Então, se uma tarefa árdua ou prazerosa ou grandiosa ou obscura te for apresentada, lembra que essa é a hora da luta, que essa é a hora dos Jogos Olímpicos, e que não há mais nada pelo que esperar, e que, por um revés ou um deslize, perde-se o progresso ou o conserva. Deste modo, Sócrates realizou-se. De todas as coisas com que se deparou, não cuidou de nenhuma outra, exceto a razão. E tu, mesmo que não sejas Sócrates, deves viver desejando ser como Sócrates. Estas duas entradas estão tão intimamente ligadas que um dos editores do Manual de Epicteto, editores, da época em que a filologia europeia se debruçou sobre uma série de textos e os estabeleceu, se não me engano aí o editor inglês, Upton, colocava estas duas entradas como se fossem um capítulo só. Por quê? Há uma continuidade entre elas que vai ficar clara a partir de agora. Então, respeita todas as coisas que foram expostas como se fossem leis. Então, as hossa protithetai, as coisas que foram expostas, devem ser respeitadas da mesma maneira como um nomos, como uma lei. Então, todas as coisas que foram demonstradas pela filosofia e com as quais o público de Epicteto, os alunos de Epicteto, concordavam, deveriam ser respeitadas e observadas como se fossem leis, como as leis da própria cidade, as leis do próprio Império Romano neste caso. Como se cometesses uma impiedade se as transgredisses. Aqui há
um dado que talvez seja um pouco difícil de compreender, mas que é bastante claro quando nós temos contato com as obras da antiguidade. As leis, supunha-se, tinham sido estabelecidas muitas vezes pelos próprios deuses, ou eram protegidas pelos próprios deuses, de modo que transgredir essas leis era ir contra os próprios deuses, né? E vai se falar de Sócrates na entrada seguinte, no capítulo seguinte, e devemos nos lembrar do modo como Sócrates se portou diante dos seus acusadores. Sócrates não infringiu as leis de Atenas. Sócrates não fugiu quando lhe foi dada a oportunidade de escapar da prisão. Ele aceitou as leis de Atenas porque ele era um cidadão desta cidade e aceitar estas leis era algo muito importante. Estas leis, na maioria das vezes, garantiam uma convivência justa. Naquele momento estavam sendo mal aplicadas. Mas isso não quer dizer que não tivessem validade. Então, ao observarmos a seriedade com que os antigos viam esta questão das leis, nós sentimos um grande estranhamento, especialmente nós aqui brasileiros, em que as leis são coisas arbitrárias ou abstrusas, opacas, que não são muito bem compreendidas, cuja necessidade não é muito bem nem entendida, nem respeitada. Então tudo isso nos parece muito distante. No entanto, o que Epicteto pede é que aquilo que foi descoberto por meio da investigação filosófica seja de fato obedecido. Se a sua razão cedeu a estas instâncias, se a sua razão concordou com isso, por que isto não é aplicado na sua vida? E, deste modo, o que é a murmuração dos outros? O que é a reputação que você tem? O que é a opinião que os outros têm de você? Se você de fato está neste caminho da filosofia. E se alguém falar algo de ti, que seja bom ou ruim, não dês atenção, pois isso não é mais ação tua. Você entendeu que aquilo que os outros pensam de você não é seu encargo, não é algo que esteja dentro da sua esfera de dependência, talvez de influências até algum ponto, mas você pode fazer tudo da melhor maneira possível e ainda assim causar uma péssima impressão, porque isto não depende de você. Então, se você entendeu isto, deve buscar a observância destes princípios filosóficos. O tradutor inglês, Old Father, coloca princípios aqui em vez de aquilo que foi exposto. 51. Por quanto tempo ainda esperarás para que te julgues merecedor das melhores coisas e para que em nada transgridas os ditames da razão? Então, o que você está esperando? Então, aqui, nesta entrada, haverá uma censura ao hábito da procrastinação. Amanhã eu ponho estas coisas em prática. Amanhã eu ponho minha vida em ordem. Amanhã eu vou, enfim, fazer o que deve ser feito. Então, por quanto tempo ainda esperarás para que te julgues merecedor das melhores coisas? E você faz isso, você não leva as coisas a sério, porque no fundo você não se julga merecedor das melhores coisas, né? Recebeste os princípios filosóficos. Aqui ele fala com os seus alunos, que o acompanhavam há semanas, meses, quiçá anos mesmo, com os quais foi preciso concordar e concordaste. Então, toda a parte, digamos assim, mais teórica do ensino da filosofia estoica era feita em outro momento. Nós não temos
estes ensinamentos. Nós só temos esta discussão de caráter mais prático, tal como Flávio Arriano a recolheu. Mas há este lado mais teórico, por assim dizer. Por qual mestre ainda esperas para que confies a ele a correção de ti mesmo? Você está esperando quem? Um mestre que venha corrigir você mesmo? Se você já foi convencido daquilo que é necessário fazer, não és mais um adolescente, já és um homem feito. Para que talvez ele estivesse falando com alguém especificamente mais velho. Se agora fores descuidado e preguiçoso, e sempre fizeres adiamentos após adiamentos, manda para frente, empurra com a barriga, fixando um dia após o outro, o dia depois do qual cuidarás de ti mesmo. Então, amanhã eu faço isso, amanhã eu cuido disso, amanhã eu tento pôr em prática estes princípios, amanhã vou ler tal livro. Não perceberás que não progrides, porque você vai ficar preso a este hábito de procrastinar, mandar tudo para frente, enfim, vamos lá, amanhã eu faço, depois eu vejo. E você não perceberá que não está progredindo. Então você não perceberá a procopé, o progresso na sua vida. E permanecerás, tanto vivendo quanto morrendo, um homem comum. Aqui é o chamado idiotes, que é o homem comum, aquele que não é o procopton, não é aquele que progride. Então você vai viver como todo mundo, morrer como todo mundo, e não terá acesso àquilo que é melhor na vida. É mais ou menos esta a ideia presente aqui. 51.2 diz o seguinte: então, a partir de agora, como um homem feito e que progride, sendo de fato alguém que se reconhece como trilhando o caminho da filosofia, considera a tua vida merecedora de valor. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ter a noção de que a sua vida tem valor. Começa por aí. Tudo começa por aí. Se você não acreditar nisso, não vai conseguir abrir-se a nenhuma sorte de ensinamentos. E que seja lei inviolável para ti, novamente a ideia de uma lei inquebrantável, inviolável, que deve ser respeitada e observada sob pena de se cair em impiedade. Lei inviolável para ti, tudo o que se afigurar como o melhor. Aqui há um elemento um tanto mais subjetivo. Se na entrada anterior ele disse aquilo que foi exposto pela filosofia, os princípios, devem ser lei inviolável para ti, ele diz algo como algo um pouco mais pessoal. O que deve ser considerado como lei inviolável são as coisas que se afigurem melhores para você, aquilo que lhe parecer o melhor possível. Claro, tudo isso em conformidade com os ditames da razão, com os princípios da filosofia, etc. Então, se uma tarefa árdua, ou prazerosa, ou grandiosa, ou obscura te for apresentada, qualquer tipo de tarefa, com quaisquer desdobramentos, ok? Lembra que essa é a hora da luta. Então, há uma tarefa diante de você, você já está imbuído desta noção de que sua vida tem valor, de que você merece as melhores coisas, de que a filosofia é capaz de iluminar muitas dessas melhores coisas e lhe dar um rumo. E agora é a hora, agora é o momento, você está nos Jogos Olímpicos. Essa é a hora da luta, que essa é a hora dos Jogos Olímpicos. E que não há mais nada pelo que esperar. Vai esperar o quê? O que você vai esperar para colocar em prática aquilo que a filosofia lhe está ensinando? E que por um revés ou um deslize, perde-se o progresso ou o conserva. Aqui é interessante, porque
há uma acumulação de atos e de hábitos que são os melhores, são excelentes, se vocês quiserem, virtuosos, mas é possível perder este encadeamento bom das coisas. Então você pode progredir por meio dessas coisas ou perder este fio da meada daquilo que é verdadeiramente o melhor. É interessante este ponto porque, embora não seja um motivo próprio de Epicteto, um leitmotiv, quer dizer, algo a que a Epicteto volte, diferentemente do que acontece com Marco Aurélio, esta ideia de que o momento presente é aquilo que você tem nas suas mãos para fazer disso o melhor uso possível, está delineado neste ponto. É muito mais comum em Marco Aurélio e mesmo em Sêneca do que em Epicteto. Epicteto não fala muito nestes termos, mas há uma grande intersecção aqui. Então, agora é a hora. Ponha em prática. O que você está esperando? Né? Deste modo, Sócrates realizou-se. De todas as coisas com que se deparou, não cuidou de nenhuma outra, exceto a razão. E esta razão lhe era sussurrada, digamos assim, por meio do seu daimon, né, do seu espírito familiar, que lhe dizia o que era melhor fazer. E que o guiava nas suas controvérsias filosóficas com toda sorte de indivíduos de Atenas. Mas ele só dava ouvidos a este gênio, a este espírito, a este daimon. Né? E tu, mesmo que não seja Sócrates, porque Sócrates é um tipo de pessoa muito especial, digamos assim, deves viver desejando ser como Sócrates. Ainda que você esteja muito aquém daquelas grandes qualidades demonstradas por Sócrates, você deve tomá-lo como um modelo de conduta, algo a que você deve almejar, como uma pessoa de uma extrema coerência e que absorveu um certo nível de sabedoria e colocou isto em prática, não se importando com as consequências que isso veio a lhe trazer. Muito bem, então esta é a mensagem destes dois capítulos, 50 e 51. Estamos no penúltimo episódio, penúltimo vídeo desta série PLME. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, deixe um comentário. E se quiser estudar inglês comigo, link aqui na descrição, preencha o formulário e vamos conversar. Por hoje é isto, um abraço, até mais. Tchau, tchau.